Olá, seja muito bem-vindo a mais um Nomus Responde. Aqui com a gente está o Arthur Leão e agora ele vai responder uma dúvida enviada pelo Aloísio, que comentou com a gente que trabalha numa fábrica de latas que fica em Três Rios, no estado do Rio de Janeiro. Arthur, ele disse que a dificuldade principal lá é no controle de fluxo de caixa, que eles têm bastante dificuldade com essa rotina dentro da empresa. Como, a partir da sua experiência, seria possível resolver isso? Legal, legal. Essa pergunta é interessante porque quando se trata de indicadores, né, um dos primeiros passos que a gente precisa é ter confiança nos dados que a gente está avaliando, né? Então, por exemplo, para a gente poder formar um fluxo de caixa, a gente precisa ter um agendamento financeiro bem sólido, né? Bem consolidado ali no seu controle, seja na planilha Excel, até mesmo no seu sistema. Então, o primeiro passo é você ter certeza que as suas contas a receber, suas contas a pagar estão atualizadas no seu controle, né? Porque muitas das vezes eu vejo o pessoal fazendo uma análise de fluxo de caixa e às vezes tá na projeção ali uma conta que já foi já abaixada, né, que já foi pago, já recebeu, e aí o pessoal acaba, fazendo uma análise equivocada, né. Então o primeiro passo é esse, é você ter uma boa gestão, né, dos seus agendamentos financeiros, né. Depois disso, você também precisa ter no seu controle, no seu relatório, o seu extrato, né, o seu lançamento financeiro bem consolidado também, né, que são os pagamentos, os recebimentos, que aí tanto via planilha, né, quanto via sistema, você vai conseguir ali no somatório ter ali o seu saldo atual, de quanto que você tem. É como se a gente entrasse na nossa conta bancária, né, e visse lá o valor que a gente tem nesse momento. E a partir dali, a gente juntando essas duas informações, né, o saldo inicial, né, o meu saldo atual, com os agendamentos financeiros, a gente consegue fazer uma boa gestão de fluxo de caixa. E, por exemplo, no caso do sistema da Nomos, a gente tem ali como fazer uma análise de várias situações. Por exemplo, a gente tem no nosso sistema contas confirmadas, de adiantamento e contas previstas, né? Não vou explicar todas elas agora por ser um vídeo mais curto, né? Mas praticamente assim, as contas previstas são contas que não tem ali um faturamento resumindo, né, de uma forma bem simples a explicação. Então, são contas, por exemplo, que você fez um pedido de compra, você fez um pedido de venda, né, para um cliente, só que você ainda não faturou, não recebeu nada ainda, e como ainda não tem certeza, porque esse pedido pode ser cancelado, por exemplo, ela fica no sistema, no nosso sistema como prevista. E aí você, na hora que você vai analisar o fluxo de caixa, por exemplo, você pode querer avaliar com essas contas previstas ou somente com as contas confirmadas e de adiantamento. Então, assim, no nosso sistema a gente consegue ter outros cenários, você consegue fazer uma simulação de um novo saldo inicial, né? Entre outras possibilidades. Então, assim, resumindo, né, a resposta, para você ter um bom controle, né, um bom controle sobre o seu fluxo de caixa, você precisa ter o seu saldo atualizado, né, e os seus agendamentos financeiros bem certinhos. O Arthur, e aí agora me surgiu uma dúvida em cima dessa dúvida que o Luiz nos mandou. Quais seriam, na sua experiência, os impactos negativos que um controle de fluxo de caixa mal feito pode gerar na fábrica? Além da parte financeira em si, em que mais isso pode se desdobrar ali dentro da produção e da administração? Perfeito. Boa pergunta, Rafaela. Então, o fluxo de caixa é um relatório para você fazer uma previsão, né, do que você está, de análises futuras, né, do seu financeiro. Basicamente, você vai olhar ali por exemplo, eu quero ver daqui a 30 dias, né, um horizonte de 30 dias para frente. Ali você já vai ver mais ou menos o cenário, quanto que você vai ter no seu caixa. Então, a partir do momento que você faça uma análise equivocada por ter contas erradas, contas que às vezes foi até cancelada, o pessoal não cancelou no sistema, enfim,
acaba você tomando uma decisão equivocada, porque às vezes você estava esperando ter um valor daqui a 30 dias, mas por ter vários agendamentos financeiros errados no sistema, a pessoa acaba tomando uma decisão errada. Por exemplo, às vezes um fornecedor meu apresentou, por exemplo, um preço bem abaixo, né, do mercado. E aí eu gostaria de aproveitar esse preço que ele está fazendo e comprar mais matéria-prima para deixar estocado, dependendo da situação. E aí, uma das atitudes é o pessoal avaliar o fluxo de caixa para ver se isso é possível. Então, se ele tiver errado, ou ele pode deixar de comprar porque o financeiro estava quase negativo, de forma errada, ou ele pode até mesmo comprar, sendo que o fluxo de caixa real, né, estaria negativo. Ou perto de estar negativo, né? Ele fazendo aquela compra poderia negativar. Então, a partir do momento que você tem ali uma visão errada do seu fluxo de caixa, vai te atrapalhar nessas tomadas de decisão. Arthur, e na situação de uma empresa que opera multiempresa, na verdade, que são ali, é um grupo, ou que é matriz e filiais, e que utilizam a mesma ferramenta, como fica essa questão da gestão do fluxo de caixa dentro de uma ferramenta como a Nomus, por exemplo? Legal, boa pergunta também. Então, no caso da Nomus, a gente consegue ver uma visão como um todo e também bem separado por empresas. Por exemplo, vamos supor, por exemplo, tenho um cliente que tem 5 CNPJs, né? É um grupo ali de 5 CNPJs. Então, ele faz tanto uma avaliação, né? Considerando as 5 empresas, como também considerando duas empresas, ele vai lá e seleciona somente duas empresas, e não só por empresa, pode ser por conta bancária também. Às vezes você tem uma empresa só, mas pode ter ali várias contas bancárias. E aí, no caso, você quer deixar de avaliar uma conta específica. Você tem como desmarcar essa conta, e aí o sistema só vai avaliar as contas que você deixou selecionada. Ótimo, muito bom, Arthur. Muito obrigada. Bom, você acabou de assistir aqui mais um Nomus Responde. Se você também tem uma dúvida que quer tirar com o nosso especialista, deixa aqui no nosso comentário. Ou você pode também enviar via e-mail para marketing@nomus.com.br. Até o próximo Nomus Responde.